Gente, vocês devem estar estranhando isso aqui, mas eu tava tomando banho agora há pouco e aí eu tive a ideia simplesmente de começar a gravar algumas coisas sobre a minha vida pessoal. Aí eu pensei em criar esse diário aqui no YouTube, mostrar mais ou menos como é a minha rotina, principalmente agora que eu tô morando sozinho, né? Como que eu lido com as minhas crises de ansiedade, como que eu faço todo o processo de criação e etc. Já que agora no momento eu estou pagando aluguel e não tenho dinheiro para pagar um terapeuta, essa aqui será a minha nova terapia. Enquanto eu vou falando, talvez eu olhe para cá, porque, tipo, aqui tá o telefone e aqui tá a câmera, né? Às vezes eu vou estar olhando para cá ou olhando pro espelho, que é bem na linha da tela do coisa, mas enfim. Eu queria conversar com vocês sobre o processo, né, de vir morar sozinho. Para falar sobre o processo de morar sozinho, eu precisaria falar sobre como que tudo isso começou, de onde surgiu essa ideia, porque até então eu nunca senti a real necessidade de sair de casa, né? Eu sempre, tipo, tive tudo do bom e do melhor em casa. Nunca precisei me, tipo, preocupar em pagar conta, tipo, energia, água, aluguel, condomínio. Então, tipo, como que tudo isso surgiu? Partindo do pressuposto que eu terminei meu ensino médio em 2016, logo em seguida, em 2017, eu já entrei pra faculdade. Pasmem, eu não fiz faculdade de moda, eu fiz engenharia de petróleo. Sei que não tem nada a ver comigo, mas eu acho que vocês vão entender com um certo tempo, né? Quando eu entrei pra faculdade de engenharia, vários amigos meus falaram que não tinha nada a ver comigo. E realmente não tinha nada a ver comigo. Só que fala isso pra um adolescente de, tipo, 18, 17, 18 anos, né, que simplesmente achava que tudo que ele fazia era perfeito e era do jeito dele. Eu saí do ensino médio em 2016 e logo em seguida, em 2017, eu já entrei pra faculdade, né? E já comecei a cursar ali engenharia de petróleo. Fiz vestibular, ganhei bolsa integral e comecei a cursar. Eu cursei engenharia de petróleo na faculdade da Unisul, em Tubarão. Foram épocas bem legais da minha vida, tipo, eu tive outra experiência a não ser o colegial, né? Porque, tipo, querendo ou não, é uma puta de uma experiência. Mas eu posso dizer pra vocês com propriedade que tudo começou na faculdade. Assim que eu entrei, na real, na faculdade de engenharia, eu percebi que eu não tinha base nenhuma de cálculo. Eu não sabia o que era física, o que era química, porque, tipo, meu ensino médio foi totalmente em escola pública. Eu não tô desmerecendo o ensino público, mas eu posso dizer pela minha experiência que eu saí sabendo praticamente nada da escola. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu tive que batalhar bastante. Vieram muitas notas baixas. E por eu ser sempre um aluno exemplar, de sempre tirar nota boa, eu entrei pra faculdade e comecei a tirar notas ruins. Foi onde eu comecei a ter aquele baque, sabe? Foi onde começou a surgir as minhas crises de ansiedade. Mas até então eu não sabia o que era. Simplesmente eu tinha muita enxaqueca, eu tinha muita tontura. Na minha cabeça, a minha rotina tá muito corrida, eu não tô me alimentando direito, tô ficando fraco. Minha família, por parte de mãe, ela também sofre de pressão baixa. Então tudo pra mim era pressão baixa. Gente, minha pressão baixou. Essa sempre foi literalmente a minha desculpa, né? Eu, Vitor. Dito isso, eu conheci a Maria Beatriz. Maria Beatriz, se você estiver vendo esse vídeo, queria te mandar um abraço. Você foi uma das melhores pessoas uma das únicas pessoas, na real, né, que eu conheci na faculdade, na sala de aula e levei literalmente até hoje. E eu conheci a Maria Beatriz, né? A Maria Beatriz, na época, ela era casada e tal. E ela tinha muito disso também. Só que ela já era diagnosticada, né? Ela fazia uso de remédio. Não, eu acho que fazia uso de remédio, se não me engano. Mas ela tinha muita crise de ansiedade, crise de pânico. Às vezes ela fazia provas, entregava a prova em branco e saía, tipo, correndo, desesperada, chorando. Às vezes ela não conseguia entrar na aula, ou ela saía no meio da aula, sem dar explicação nenhuma e simplesmente sumia. E na minha cabeça, como eu era uma pessoa, tipo, um adolescente e tinha a mente bem fechada, eu não vou dizer que eu era, tipo, super away, né? Eu era um pouco preconceituoso com algumas coisas. Eu brigava com ela, brigava muito com ela, brigava muito no pé dela, dizendo que, tipo assim, poxa, isso não é ansiedade, isso não é depressão, isso é mimimi, para de ficar querendo chamar a atenção o tempo inteiro. Eu ficava o tempo todo falando isso pra ela, porque realmente eu não entendia o que era aquilo, eu não entendia o que era ter uma crise de ansiedade, eu não entendia o que era ter depressão, eu não fazia ideia do que era aquilo. Então, na minha cabeça, ela tava somente de frescura e tentando chamar a atenção da galera pra, tipo, olhar pra ela, sabe? E dito isso, ela acabou saindo da faculdade. Na época, ela cursava engenharia química, a gente tinha cadeiras juntos, né? Eu fazia engenharia de petróleo, mas a maioria das minhas cadeiras eram junto com a da turma dela, né? Ela saiu da faculdade, foi cursar direito. Eu continuei em engenharia de petróleo, fiz mais alguns semestres. Nisso, a gente acabou se distanciando, né? Não tive mais tanto contato com ela.
Eu também fui desgostando do curso de engenharia de petróleo, porque comecei a não me ver trabalhando naquilo, né? Simplesmente eu comecei a surtar, né? Tipo, gente, eu não posso estar fazendo isso não é o que eu quero. Eu começava a chorar, tipo, saía da sala e voltava dentro do ônibus chorando pra casa, porque, tipo, eu não sabia, não tava entendendo que aquilo realmente não era meu espaço, que não era a faculdade que eu queria cursar. Eu tava fazendo aquilo apenas por pressão minha mesmo, entendeu? Tipo, eu mesmo me pressionei a cursar aquilo lá, tipo assim, eu comecei e não posso terminar. Não posso deixar de lado, né? Eu tenho que terminar, na real. Eu comecei a me pressionar, até o ponto que eu decidi realmente, do dia pra noite eu tava na aula, tá? Eu lembro exatamente, eu tava numa aula de física, eu simplesmente saí da aula de física e fui direto na reitoria pedir o cancelamento da minha bolsa, porque eu não queria mais cursar aquele curso. Eles perguntaram se era realmente o que eu queria, pediram pra me esfriar a cabeça, que eu tava, tipo, muito alterado, né? Eu tava muito nervoso. Eu simplesmente cancelei a matrícula e, tipo assim, uma hora depois de cancelar a matrícula, eu recebi um e-mail da faculdade daqui de Floripa, da UFSC, que eu tinha passado para letras em inglês. E aí eu comecei a pensar, gente, o universo é muito bom, né? Tipo, eu acabei de sair de algo que eu não gosto e posso ter a oportunidade de fazer algo que eu gosto, que, tipo, aprender inglês, etc., uma nova língua, etc. Abracei com o coração. No dia seguinte, vim pra Floripa, fiz a minha matrícula e cursei letras em inglês. A minha vida, ela é literalmente um caos. Isso foi muito engraçado, porque, tipo, eu literalmente não me via fazendo bacharel ou licenciatura em inglês, tipo, pra ser ou um tradutor ou, sei lá, um professor de inglês. Eu nunca me vi fazendo isso, né? Mas eu vou dizer pra vocês que entrar nessa faculdade e fazer inglês, além de eu conhecer pessoas maravilhosas, né? Eu aprendi muita coisa sobre, tipo, humanidade, sobre, tipo, ser com o próximo e etc. Comecei a fazer o curso de letras em inglês, fui passando os semestres e digamos que desencadeou a pandemia. Resumindo a história, foi um baque bem grande, porque daí as professoras passavam nas salas avisando que as aulas seriam suspensas, né? Por conta da epidemia, que até então era uma epidemia, e a gente simplesmente achou, tipo, vamos ficar uns 7 dias, 15 dias em casa, e esses 7, 15 dias se tornaram 2 anos. Eu posso dizer pra vocês que foi os 2 anos mais torturantes da minha vida. Eu achava que eu gostava, que eu era uma pessoa mega caseira e não sair de casa não ia ser um problema, até ele começar a se tornar um problema e eu começar a desencadear crises de pânico, crises de ansiedade. Eu já não conseguia mais andar em público, eu já realmente não consigo ficar em público, assim, com um público muito grande, né? Tipo, todos dentro de uma sala, principalmente escura, com luzes coloridas e música muito alta. Tudo isso me deixa meio ofegante, eu já não consigo lidar. Principalmente também o fato de andar à noite. Andar à noite é uma coisa que me persegue desde a pandemia. Eu não consigo sair à noite desacompanhado. Eu sempre passo mal. É incrível. E na esquina, no mercado, qualquer coisa que eu faça realmente já me deixa extremamente nervoso. Pra abaixar toda essa adrenalina, é uma situação bem complicada. Atualmente eu faço uso de canabidiol e tento aquelas respirações de emergência que eu aprendi aqui na internet mesmo para controlar minhas crises de ansiedade. Eu conheci meu atual namorado e foi na pandemia que eu tive a brilhante ideia de cursar moda. Foi onde eu me descobri. Meus amigos, desde lá do ensino médio, em 2017, me falavam pra mim cursar moda e eu sempre meio que guardava aquilo pra mim e falava: não, moda não dá dinheiro, que não sei o quê, preciso de algo que me dê um retorno rápido, preciso cursar engenharia, porque daí eu já consigo. Enfim, a minha cabeça era tão fechada. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, lá em 2017, eu acho que eu seria uma pessoa muito mais evoluída hoje em dia. Mas é aquela coisa, né? A gente precisa trilhar os nossos próprios caminhos, a gente precisa entender qual é realmente o nosso propósito aqui. Onde é que eu tava mesmo? Agora eu me perdi. Gravar isso sem roteiro é literalmente um caos, mas enfim. Simplesmente comecei a cursar moda, comecei a trabalhar, eu fiquei 3 anos, trabalhei 3 anos e meio, 3 anos e meio, vai, trabalhando nessa empresa. Muitos de vocês vão lembrar, né, dela, outros não, ou nem sabem do que eu tô falando. Foi uma experiência maravilhosa, eu amei, tanto é que quando essa empresa fechou, que eu tive que ser demitido, foi, tipo, triste, muito triste pra mim, porque, tipo, ela era literalmente tudo pra mim, sabe? Tipo, eu trabalhava sozinha, eu abria e fechava aquela empresa. Minha vida tava sempre bem agitada, com a agenda sempre apertada, sempre em correria de costureira e comprar tecido e na venda de loja e
enfim, mil coisas, fazendo mil coisas. Foi onde eu comecei também a criar conteúdo pra internet, não faz muito tempo, isso era pandemia ainda também. Enfim, foi tudo um caos, uma loucura. Só que assim, o que eu posso dizer pra vocês? Foram experiências que eu tive e que foram moldando literalmente a minha personalidade e quem eu sou hoje em dia. Realmente não tem como eu contar em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar mega extenso. Mas eu tô pincelando as histórias por cima pra vocês entenderem a ordem cronológica de como que isso foi acontecendo, né? Qual foi a evolução de tudo isso. Então, meio que contextualizando, né? Eu comecei com as crises de ansiedade, com uma dorzinha de cabeça lá na faculdade de engenharia e ela só foi aumentando, né? Principalmente na pandemia, que foi o boom dessas minhas crises de ansiedade. Voltando agora um pouco no tempo. Há 14, 15 anos atrás, eu perdi meu irmão. Ele faleceu de acidente de moto, né? Enfim, é um caso à parte, que deve ser contado em outro vídeo. E isso tem sido uma situação bem complicada para minha mãe, principalmente, né? Porque perder um filho com 21 anos de idade, realmente é uma dor que não tem como mensurar, né? A dor da perda de um filho. Eu sempre falei para ela buscar incentivei ela a buscar ajuda, tipo, psiquiatra, psicólogo, ela faz uso de antidepressivo hoje em dia e etc. Mas a minha mãe é uma pessoa que tem uma cultura um pouco fechada, um pouco mente fechada, ela não se abre, né? Tipo, para umas coisas ela é mente aberta, mas para outras ela ainda tem a mente muito fechada. Sempre fiquei muito preocupado com o estado da minha mãe ou o que ela poderia vir a fazer. Eu sempre estive muito em cima dela, né? Quando eu entrei pra faculdade, eu comecei a conhecer mais pessoas, eu comecei a sair de casa. De início, minha mãe não gostava muito dos meus amigos. Foi uma coisa bem complicada e chatinha. Aí teve a parte de eu me assumir homossexual, que foi uma parte mais complicada ainda, mas que tudo isso foi superado, graças a Deus, com muita conversa e muita paciência. Hoje em dia, ela é apaixonada pelo meu namorado, ela cuida mais dele do que de mim. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que, assim, o nosso relacionamento começou a ficar um pouco pesado, né? A minha mãe, como eu comentei pra vocês, ela tem uma cultura um pouco diferente do que eu acredito, né? Ela acredita em certas coisas que eu realmente não aprovo, que eu acho que podem ser tratadas de formas diferentes. Mas a minha mãe, por ser uma pessoa muito boa, ela acaba acolhendo todo mundo. Ela toma as dores das pessoas pra ela e ela carrega as dores das pessoas junto com ela. O que a gente não deve fazer, né? Porque, tipo, o problema da pessoa é da pessoa e o meu problema é o meu problema. Só que ela não entende muito sobre isso e isso acaba desencadeando muitos problemas nela, principalmente psicológicos. Ela também sofre com muita ansiedade, mas não é uma pessoa que busca terapia. Ela precisa realmente de ajuda e o fato dela precisar de ajuda, ela sempre acabou me sobrecarregando com muitos dos problemas dela e que muitas vezes os problemas não eram dela, entendeu? Ela acabava trazendo esses problemas para dentro de casa e desencadeando em mim. E tudo isso me gerava muita crise de ansiedade, tanto é que se hoje a minha mãe me mandar uma mensagem, por exemplo, ou me ligar, meu coração já meio que dispara, eu já fico nervoso, com medo de saber o que ela vai falar para mim, qual tipo de desaprovação ela vai falar, ou o que eu fiz de errado, por mais que eu esteja a quilômetros de distância de casa. Comecei a ficar, tipo, muito mal, não me sentia mais confortável dentro da casa dela, mas eu sentia a necessidade de sair de casa, simplesmente pelo fato de me ter um relacionamento melhor com a minha mãe, sabe? Tipo, o fato de eu estar em casa, às vezes, tipo, eu tenho uma rotina, né, que era levantar, tomar meu banho, gravar meus conteúdos. Às vezes eu ia atender um cliente no centro, chegava tarde, acabava não conseguindo fazer almoço, ou eu deixava, tipo, a louça do café na pia. Tipo, esses pequenos detalhes desencadeavam brigas enormes dentro de casa e que me faziam muito mal. Só que pra ela tava sendo apenas uma mãe que queria ordem dentro de casa, sendo que, tipo assim, primeiro a gente tem que ter ordem aqui dentro para depois ter ordem aqui fora. E até eu explicar isso para ela, eu tentei explicar de várias formas, na real. Eu tentei conversar com ela de várias formas. Algumas vezes ela me ouvia com o coração aberto, outras vezes ela meio que me deixava falando sozinho ou não queria entender o meu lado. Por isso que eu sentia a necessidade, literalmente, de sair de casa, né? E de ter o meu espaço para mim poder respirar, ter o meu canto e principalmente ter um relacionamento muito melhor com ela, de poder chegar na casa dela no final de semana, a gente não trocar farpas, não ficar no desentendimento, simplesmente ser, tipo, o mais caloroso possível. Tipo, tô com saudade, quero te abraçar, quero ficar juntinho contigo e etc. Só que faz literalmente 2 semanas que eu saí de casa e, por exemplo, hoje cedo eu tive uma baita de uma crise de ansiedade que eu não tinha há muito tempo. Lógico que, tipo, eu tento sempre me acalmar e pensar em coisas positivas e muitas vezes eu acabo ligando para pessoas que já conhecem essas minhas crises e conseguem me ajudar a contornar, como é o caso da minha prima, né? Morar sozinho tá sendo... Morar sozinho, entre aspas, né? Porque eu moro com meu namorado. Mas morar sozinho
Tá sendo uma experiência muito divertida. Sinceramente, eu tô levando como se eu estivesse de férias. Na minha cabeça, eu estou num hotel, a minha casa é lá, mas eu preciso estar aqui para trabalhar. O simples fato de eu estar fora da casa da minha mãe também já me gera crise de ansiedade. É muito complicado, porque isso, nossas brigas, nossos desentendimentos geravam muitas crises de ansiedade. Mas também estar fora da casa dela me desencadeia crise de ansiedade também. Então eu tento contornar essas minhas crises pensando como se a minha vida fosse uma série. Isso é muito trend de TikTok, né? Mas eu estou num hotel, tem vários protagonistas aqui encenando junto comigo. E na minha cabeça eu estou aqui a trabalho e um dia eu voltarei, né? Só que a ideia é não voltar. Tudo isso tá sendo um mega aprendizado, uma mega experiência. Assim, querendo ou não, sair da zona. Tipo, eu saí da casa da minha mãe foi sair da minha zona de conforto, né? Falei no início do vídeo, né? Tipo, eu não pagava conta, eu não tinha preocupação com aluguel, com condomínio, com tipo, meu Deus do céu, não tem comida na geladeira, eu preciso comprar comida e não tem dinheiro. Então, tudo isso são detalhes que, tipo, na casa da minha mãe eu não passava por esses perrengues, mas aqui eu já tô sentindo na pele o que é ter um perrengue. Não tô reclamando porque tá sendo uma das melhores experiências da minha vida. Mas a gente passa por isso porque, querendo ou não, this is life. Essa é a vida adulta, entendeu? Não foi isso que eu preguei, é isso que eu tô tendo. E é isso, gente. Esse é um dos motivos, né, de eu ter saído literalmente da casa da minha mãe. Outros motivos também desencadearam, porque realmente eu morava em Garopaba, né, pra quem não sabe. E, tipo, Garopaba é uma cidade muito pequena. A mentalidade das pessoas é, tipo, um cérebro de uma galinha, mas sendo o mais delicado possível, né? Principalmente eu que trabalho como influenciador, inseri no mercado faz alguns anos. Eu trabalho atualmente com marcas grandes, graças a Deus eu tenho conseguido captar marcas que valorizam o meu trabalho, mas as marcas que da minha cidade que eu tentava trabalhar, todas elas, nem todas elas, porque tem algumas que são super solistas e que moram no meu coração, mas a grande parte delas meio que desmerece o trabalho do influenciador, querendo permuta, coisa que vocês já sabem no geral, né? Tipo, permuta, pagar R$ 50, R$ 20 num vídeo, baixo orçamento, alto escopo e blá. Isso aí vocês já estão cansados de saber, porque já tem uma infinidade de influenciador falando isso na internet. É isso, galera. Eu acho que eu não tenho mais nada assim pra falar. Mas enfim, a ideia mais ou menos disso aqui é tornar isso aqui um diário onde eu possa vir aqui conversar com vocês, pelo menos uma vez por semana, gravar um vídeo, né, tipo, no final de semana, contando como que foi a minha semana, como que tá sendo a minha evolução, até pra mim ver pessoalmente a minha evolução como pessoa, né, tipo, poxa, lá no início, no primeiro vídeo que eu gravei, eu tava tendo X crises de ansiedade e hoje eu já sou uma pessoa muito mais evoluída, eu não tenho tanta crise de ansiedade e meu cabelo tá muito mais bonito. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, que eu acho que não, isso aqui eu acho que não se enquadra nem como conteúdo, né? Bem animado para as próximas semanas e soltar mais. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem desse novo formato. Um beijo e até o próximo vídeo.